A Bela e o Monstro. Capítulo 15. O quarto de Bela. Deitada de bruços na cama, Bela chorava. Tinha feito o que tinha de fazer para salvar o pai, mas agora como é que se ia salvar a si mesma? Sentia-se sozinha e desamparada naquele castelo escuro e estranho, prisioneira de um monstro terrível, e não conseguia afastar a sensação de que os móveis olhavam fixamente para ela. Uma batida discreta soou à porta. Bela levantou a cabeça surpreendida. "Quem é?" perguntou, tentando parar de chorar. "A senhora Samovar, querida", disse a voz gentil e confiante de uma mulher com um leve sotaque britânico. Bela gostou da voz. Levantou-se intrigada e abriu a porta. "Oh!" exclamou, tapando a boca. À porta estava um bulo que, para sua surpresa, entrou seguido de um serviço de chá completo. Uma chávena de chá muito bonita, com uma fenda na borda, um açucareiro com uma colher, um jarro de leite. Todos avançavam aos saltos. Dizer que Bela estava impressionada era pouco. "Olá, sou a senhora Samovar, a governanta do castelo. Achei que ias gostar de um pouco de chá", disse a senhora Samovar enquanto se supervisionava a entrada de todo o serviço. "Mas são..." balbuciava a jovem recuando. "E..." Não chegou a terminar a frase, porque embateu no grande roupeiro atrás de si, que gemeu. "Cuidado!" disse o sorridente roupeiro, com uma voz de mulher melodiosa, mas também poderosa. Era a senhora roupeiro, a grande cantora de ópera que, juntamente com o seu brilhante cravista, também tinha sido apanhada no feitiço. "Isto é impossível!" conseguiu por fim dizer Bela, com os olhos muito abertos. Deu um salto e continuou a sua retirada nervosa até ter tropeçado na cama e caído sentada. O seu cérebro procurou uma explicação para o fenómeno dos objetos que se moviam e falavam, mas não conseguiu encontrar nenhum. A senhora roupeiro moveu-se com mais elegância do que Bela julgara possível num roupeiro e aproximou-se dela. "É impossível, eu sei", admitiu sem perder o sorriso. "Mas aqui estamos." "Eu disse que ela era muito bonita, mamã", sussurrou Chip à senhora Samovar, que concordou. "Chip, agora cuidado", disse ela, servindo o chá quente e fazendo sinal para que o açucareiro e o jarro de leite fizessem o mesmo. Quando o chá estava servido e o açúcar e o leite tinham sido adicionados, a senhora Samovar fez sinal ao filho para que se aproximasse de Bela. "Mais devagar", advertiu ao ver que ele queria sair como sempre a toda a velocidade. "Não entornes." Chip conteve um pouco o seu impulso e aproximou-se de Bela, que começava a recuperar-se da surpresa. A jovem, tal como o pai na noite anterior, tinha mais curiosidade do que medo daqueles móveis e objetos tão... cheios de vida? Sim, pelo menos assim parecia. Notou também que eles, ao contrário do monstro que parecia dar as ordens, eram gentis e não lhe queriam mal, bem pelo contrário. "Sinto-me como se estivesse num castelo encantado como nas histórias, e que nada do que acontece aqui me devesse surpreender", concluiu. "Olha para a carinha desta chávena chamada Chip", disse para si mesma. "Ele está tão entusiasmado por me trazer o chá que eu vou beber com muito gosto." Por isso, levantou-se da cama para tornar os movimentos mais fáceis e agarrou-se com delicadeza em Chip, que parecia prestes a explodir de excitação. "Muito obrigada", disse Bela gentilmente e bebeu. O chá estava muito bom e quente, e soube-lhe bem, estava mesmo a precisar. "Deixas-me fazer um pequeno truque", disse Chip, que sem dúvidas queria impressionar Bela com as suas habilidades. "Claro", respondeu ela. Depois, Chip inspirou pela boca, fechou-a, apertou o nariz, a pequena asa da chávena, e soprou com força. O restante chá borbulhou e começou a entornar. "Chip", repreendeu a mãe. "Ups, desculpe", disse, apercebendo-se de que talvez tivesse soprado com demasiada força. Bela não lhe deu importância, fitou com um sorriso e colocou com cuidado no chão. Depois falou com a senhora Samovar. "Senhora Samovar, não é?" começou. A curiosidade estava a matá-la, mas ela também não queria deixar ninguém desconfortável. Como é que... somos objetos e ao mesmo tempo estamos vivos?" A governanta completou a frase de Bela, fazendo-a corar intensamente. "Não te preocupes, querida, não nos ofendes", tranquilizou-a a senhora Samovar.
Fomos vítimas de uma maldição que foi lançada sobre nós há vários anos. Sobre nós e todas as pessoas que estavam no castelo na altura, disse a senhora Roupeiro. Eu, por exemplo, era uma cantora de ópera muito popular. Sim, confirmou a senhora Samovar. A senhora Roupeiro era uma diva capaz de emocionar toda a gente. Quase toda a gente, ressaltou a senhora Roupeiro. Não cativei nem emocionei o senhor de castelo. Mas estiveste tão perto, querida, consolou a governanta. Eu vi. Bem, estou a pagar um preço muito alto por essa quase emoção, mais alto do que os outros, verdade seja dita, disse triste, mas orgulhosa, ajeitando o cabelo que, como era de madeira, desde a maldição, não tinha mudado muito. Bela olhou para ela intrigada. Não sabia o que quereria dizer. A senhora Samovar explicou-lhe. A nossa querida senhora Roupeiro sofre mais do que os outros com a maldição por causa do amor. Do amor? Estranhou Bela. Sim, filha, confirmou a diva tristemente. Vim para aqui com um músico, Candensa, o melhor cravista que se possa imaginar. E dando à sua voz um tom de intimidade melodramática, acrescentou: Não é apenas o meu acompanhante. É também o meu amor, o meu cúmplice, a minha vida inteira. Mas Bela continuava a não perceber do que se queixava a senhora Roupeiro. Se ele está aqui consigo, é melhor do que se tivesse ficado lá fora, certo? Não! Respondeu a cantora categoricamente. É pior do que se não tivesse sido afetada pela maldição, garantiu com lágrimas nos olhos. Nesse caso, o câncer ter-me-ia vindo buscar, e se não encontrasse uma forma de me tirar daqui, ficaria comigo neste quarto e nunca me deixaria. Ah, certo, estou a ver, disse Bela. O seu namorado deixou-a. Não! Respondeu irritada a senhora Roupeiro. Vamos, Roupeiro, interveio o Bulo. A pequena só está a tentar compreender. Sim, eu trato disso, continuou a cantora com mais calma. O problema é que o Candace está lá embaixo e eu não sei porquê apareci neste quarto. Claro que sabes, querida, recordou a governanta. O que faria um roupeiro lá embaixo, nos salões ou na cozinha? O teu lugar era aqui. Pois, ficasse a ver, Samovar, retrucou a senhora Roupeiro, que podes enfiar o lugar. Felizmente não terminou a frase, porque alguns belos arpejos de cravo lhe chamaram de repente a atenção. Cadença! Gritou e avançou aos saltos até à porta e de lá até ao patamar da escada que descia para o grande vestíbulo. Lá embaixo, bem ao pé das escadas, um nobre cravo esperava e quando ouviu o roupeiro lá em cima, começou a tocar uma alegre canção popular. A diva reagiu de imediato e começou a cantar aquela melodia com a sua voz maravilhosa. Minha querida, disse a senhora Samovar, chamando a atenção de Bela. O problema é que Candace, com as suas pernas delicadas e as suas rodas, não consegue subir as escadas sem se partir. E acrescentou, já o tentou e quase o perdemos. E ela? Perguntou Bela. Ela não pode descer? Sozinha não, mas com ajuda sim consegue descer, explicou a governanta. E precisa da mesma ajuda para voltar a subir. Além disso, não pode ficar lá embaixo porque a umidade ataca logo e começa a apodrecer. Desde que o monta-cargas avariou, concluiu com tristeza. As visitas que fazem um ao outro têm sido poucas. Compreendo, disse Bela com simpatia. O que fazem para se manterem sãos e não fazerem coisas tolas é isto que vês, disse a senhora Samovar. Reúnem-se no corredor, ele ao fundo das escadas e ela no patamar. Ele a tocar para ela e ela a cantar para ele. É bonito, disse Bela com uma voz pouco convencida. Também trocam mensagens entre si através dos criados. Às vezes sou eu que as levo, interrompeu Chip, muito orgulhoso. É isso mesmo, querido, disse a mãe, acariciando o bico. Faz-lo muito bem. Então, a serenata terminou e a senhora Roupeiro regressou ao quarto, triste, mas serena. O vosso amo? Perguntou Bela primeiro, porque temia, e segundo, para mudar de assunto. É o monstro que aprisionou meu pai e agora a mim? Sim, respondeu a senhora Samovar enquanto o filho olhava para ela e a ouvia com muita atenção. Não era habitual a mãe falar daqueles tempos. Ele teve de suportar a pior parte do feitiço, explicou o Bulo. Porque o merecia, ressalvou a senhora Roupeiro calmamente.
Ele era um patrão cruel, recordou a senhora Samovar com tristeza. Não amava ninguém e só se importava com a beleza exterior das pessoas e das coisas. E depois acrescentou: mas já há muito tempo que está a pagar um preço terrível por isso. Sim, murmurou a senhora Roupeiro, ainda mais alto do que o meu, reconheço. Houve um silêncio pesado que Bela esteve prestes a quebrar, protestando que nem ela nem o pai eram culpados. Mas a senhora Samovar não lhe deu tempo. O que fizeste revela uma grande coragem, minha querida, disse ela. Todos nós concordamos, confirmou a senhora Roupeiro. Mas eu perdi o meu pai, os meus sonhos, tudo, disse Bela, que tinha vontade de chorar outra vez. Anima-te, pequena, disse a senhora Roupeiro, consolando-a maternalmente. No fim, vai ficar tudo bem. Ouve que te digo. Bela olhou para o Bull e para o roupeiro com gratidão por tentarem confortá-la, mas também com tristeza. Aquelas mulheres coisas tinham boas intenções, mas a rapariga sabia que isso não era suficiente. Oh! Exclamou de repente a senhora Samovar, dirigindo-se para a porta. Deixemo-nos de conversas que o jantar está à espera, Chip. Adeus! Disse a pequena chávena, despedindo-se de Bela, que lhe sorriu. Vejamos, disse a senhora Roupeiro, pensando em voz alta. Como é que te vamos vestir para o jantar? Vamos ver o que é que eu tenho aqui dentro. Decidiu, abrindo as suas duas portas. Ao fazê-lo, várias traças emergiam do seu confinamento. Oh, que vergonha! Exclamou a diva, rindo nervosamente, mas depressa se recompôs. Eu já sei. Escolhendo um lindo vestido cor-de-rosa. Vais ficar radiante com este vestido, acrescentou. Bela passou as mãos pelo tecido, que era de muita boa qualidade, mas largou. É muito amável, disse, mas eu não vou descer para jantar. Oh, mas tens de ir, minha querida, lembrou-lhe a senhora Roupeiro. Depois bateram à porta, e de imediato entrou o relógio que lhe fez uma vénia. Boa tarde, menina. Sou o relógio, o mordomo do castelo, ao seu dispor. Boa tarde, respondeu Bela educadamente. O jantar está servido, anunciou o relógio e retirou-se.